Olá, é com alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui, pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Na técnica aqui da Rádio Tupãssi está com a super competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão está com a responsabilidade e com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 16 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema por demais importante. Estaremos falando sobre cuidar do corpo e do espírito. Por que o espírito precisa ter um corpo? Por que é necessário que a gente possa cuidar do nosso corpo material? A busca do corpo perfeito, por vezes, não tem feito com que a gente esqueça a verdadeira importância que é o nosso veículo físico, o nosso corpo físico. E nós levaremos para as próximas reencarnações os excessos e os abusos que nós cometemos com o nosso corpo físico? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este importante tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, o palestrante espírita Daniel Oliveira. E desde já nós convidamos você, amigo ouvinte, que possa também nos assistir ao vivo e a cores pela página do Terceiro Milênio no Facebook. Só acessar nossa página, curtir nossa página, que você estará assistindo essa entrevista ao vivo e a cores. E a gente já convida você, aqueles que estão nos assistindo pela página do Facebook, que deixa ali a sua like, deixa também a sua mensagem, lembrando que a sua mensagem nos traz aquele estímulo, nos dá aquela força, aquela boa energia, que a gente possa seguir em frente com a missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Cuidar do corpo e do espírito. Este excelente, importante e despertador tema nós estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo palestrante espírita Daniel Oliveira. Daniel, que alegria, que satisfação novamente estar aqui junto conosco, aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, Madeira, é uma alegria estar com todos vocês novamente nessa transmissão. A alegria é de todos nós, né? Antes do Daniel chegar aqui no nosso estúdio, né? Eu, Cláudio Leão, nosso técnico, estava conversando, felizes da vida, e receber esse ilustre convidado, esse amigo de todos nós, que é o Daniel Oliveira. Então, a felicidade também é de nós todos. Daniel, vamos falar então cuidar do corpo e do espírito. Os dois têm que caminhar junto, então. Sim. Deverá haver uma harmonia entre os dois. Tem que ter uma harmonia entre os dois. É preciso. Então, Daniel, por que o espírito precisa ter um corpo físico? Por que ele precisa ter um corpo físico, o espírito? Bom, Madeira, para que a gente possa começar a desenvolver essa questão, é bom que a gente lembre que enquanto na erraticidade, enquanto o espírito está vivendo a sua vida espiritual, a sua ação, os seus desejos se manifestam pelo pensamento. Embora ele ainda esteja revestido de um corpo semifísico, perispiritual, os seus desejos, as suas percepções, os seus sentidos, eles são muito diversos daquele enquanto o espírito aqui está encarnado. Uma vez encarnado em um plano material, é necessário que o espírito, então, se utilize dessa ferramenta para que ele possa interagir com o meio, viver uma vida de relação. E com esta ferramenta, com este corpo físico, ele é capaz de desenvolver tarefas, trabalho. E por este trabalho, ele adquire também potenciais que até então para ele eram desconhecidos, servindo para benefício próprio, mas também benefício das coletividades. A sociedade se beneficia como um todo. Perfeito. E por que é necessário
cuidar do corpo material. Por quê? Vamos fazer um comparativo, Madeira? Vamos fazer um comparativo. Quando a gente se utiliza de uma ferramenta para a execução de uma tarefa, de um trabalho, não é melhor que nós tenhamos a melhor ferramenta? Sim. Aquela ferramenta que esteja melhor adaptada, revisada, lubrificada, para que a tarefa que ela tem que desenvolver aconteça da melhor forma. Assim também funciona com o corpo. Por que preservar o corpo? Por que cuidar do corpo? Porque nós precisamos ter a melhor ferramenta, a ferramenta que esteja assim revestida de vigor, de vitalidade. Nesse sentido, é fundamental esses cuidados para que o desempenho das nossas tarefas, a nossa vida de relação, ela aconteça da melhor forma. Inclusive, se tu me permitir, Madeira, tem uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 718, que ilustra muito essa indagação que tu nos traz. Eu faço uma leitura para que as pessoas tenham maior conhecimento ainda da importância do corpo. Vamos ver aqui o que nos diz a questão. Na questão 718 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os benfeitores espirituais respondem que sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Vivendo, pois, uma vida material, é necessário cuidar dela, seja no âmbito do próprio corpo, seja na vida de relação que estabelece com os demais seres. Um corpo saudável, um corpo que tenha vigor, ele predispõe a uma vida mais feliz, uma vida mais satisfatória e o desempenho das atividades com todo o meu potencial. Por isso a necessidade de se cuidar do corpo. E como se faz necessário realmente cuidar do corpo para que a gente possa exercer todas as nossas potencialidades, né? Sem dúvida. E cumprir com o planejamento reencarnatório também. Isso, pensava nisso e nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Estou querendo adiantar, né? Vamos com calma, vamos chegar lá. Então, quais os cuidados gerais que precisamos ter com o corpo físico? Eu sei que são vários cuidados, mas os cuidados gerais assim, que nós podemos, que é preciso ter no corpo físico? Eu acredito. Com o corpo físico, no caso. Eu acredito, Madeira, que todos que estejam nos acompanhando sabem essa resposta. Já sabem essa resposta porque essa rotina ela faz parte do nosso dia a dia. Os cuidados que nós devemos ter com o corpo é aqueles cuidados que no dia a dia acabam como automatismos da nossa vida, mas que de certa forma em determinados momentos são colocados em segundo plano, né? Mas tão necessários são para o nosso desenvolvimento, para a nossa estada mais próspera, mais feliz aqui. Então nós lembramos cuidados básicos que nós devemos ter com o corpo: uma boa alimentação, uma alimentação saudável, né? Rica em nutrientes, em vitaminas, em sais minerais, quaisquer elementos necessários para que o corpo esteja saudável, né? Mantermos uma boa higiene, a nossa higiene do dia a dia, a higiene tão necessária e indispensável para que, na ausência dela, alguns fatores não possam se desenvolver para a geração de algumas enfermidades, né? São fatores simples do dia a dia, mas que devem ser seguidos à risca. Por isso que tu disseste que todos nós já temos essa resposta, né? E eu vou adiante, Madeira. Pô, fica à vontade. Algumas substâncias que aqui no nosso plano estão, de forma alguma devem ser utilizadas. Porque nós sabemos que estas substâncias, através de comprovações científicas, trazem malefícios ao nosso corpo. Então, evitarmos quaisquer tipo de substâncias que possam trazer prejuízo ao nosso corpo e desgastar o nosso veículo material prematuramente, né? Quando eu falo em comprovação científica, nós devemos também abraçar, né, tudo aquilo que a ciência nos traz, que é saudável, comprovadamente saudável, para o nosso bem-estar, para a nossa estada, para a manutenção do nosso veículo material, o nosso corpo, ele deve assim ser incorporado a essa nossa rotina. É fundamental.
Outro elemento que eu lembrava, também agora que me veio, que nós mantenhamos uma rotina preventiva, né? Na realização de exames, procedimentos, consultas médicas, check-up, né? Isso é algo que nós devemos fazer de tempos em tempos, devemos fazer anualmente, que está relacionado, quem sabe, à nossa faixa etária, né? A alguma predisposição genética. Então, esses cuidados são fundamentais para que nós mantenhamos esse nosso corpo físico saudável. E em tendo um corpo físico saudável, isso aí também se repercute no espírito. O espírito também se favorece com o corpo, porque toda a doença do corpo predispõe doença para a alma. Assim como qualquer doença da alma predispõe ao desenvolvimento de uma doença ou enfermidade no corpo. Devemos ter, então, esse rigor, essa harmonia. Importante. Entre os dois. Isso tu coloca uma coisa muito importante, né, todos esses cuidados, essa questão das substâncias, da ciência, a qual tu relatou, porque a gente vê pelos noticiários, muitas propagandas televisivas, em próprios jornais, revistas, né, falando de algumas substâncias, né, que são nocivas ao corpo físico, e dão exemplos, né, e a gente vê pessoas. É óbvio que é um número muito pequeno, né? Insiste ainda em usar essa substância que ao qual vem a prejudicar o corpo físico, né? Então, não vamos citar uma nem outra, mas só aquelas campanhas que a gente vê pela televisão. Sim, sem dúvida. Que são nocivas ao corpo físico. E as pessoas às vezes insistem ainda em usar, né? É que por vezes ainda nós nos alimentamos desses desejos ou saímos da realidade, né? Desta realidade que nos proporciona uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Nós queremos viver tudo neste momento, né? Só que esta vida, estas experiências, estes recursos, eles devem nos nutrir a nós para a conquista de uma vida futura saudável, melhor. Né? Nós pertencemos a este mundo e do mundo retiramos tudo o que é saudável. Daqui nós não vamos levar nada, a não ser as consequências dos nossos atos. E por eles nós teremos que responder, né, Madeira? Com certeza vamos responder mais cedo ou mais tarde. Uma outra questão, Daniel, a questão do corpo perfeito, né? E a gente tem observado também pelos noticiários, né? E às vezes a gente vê em algumas notícias, a gente fica muito triste em ver e como isso está sendo decorrente. Então eu lhe pergunto, a busca do corpo perfeito nos dias atuais nos tem feito esquecer a importância real que o nosso corpo possui? E a gente tem observado isso, pessoas buscando substâncias químicas, né, para ter aquele corpo bombado, né? Outros buscando, e aqui não vai nenhuma crítica, né? Eu estou me colocando que a gente tem visto pelos noticiários, pessoas são bonitas, têm um corpo, que podemos dizer um corpo equilibrado, né? E busca algumas cirurgias, né? Cirurgias estéticas, né? E às vezes cai em mãos que não são profissionais corretos, né? E acaba tendo essas consequências, né? Que a gente tem acompanhado pelos noticiários, as problemáticas que ficam no corpo físico quando não leva ao desencarne. Então, por isso que eu te pergunto, a busca desse corpo perfeito não tem feito que a gente tenha esquecido a importância que é a importância real que o nosso corpo possui? Vamos começar não generalizando a questão, Madeira. Claro. Porque vamos entender que uma parcela significativa da nossa sociedade, né, dos espíritos que aqui estão encarnados, já abraçaram essa ideia da harmonia entre o corpo e o espírito. Né? Muitos já despertaram, então, para o real significado, utilidade do nosso corpo material, né, para esse plano material. Sem dúvida, muitos já despertaram e que com certeza ditam as suas vidas da melhor forma, correto, de forma saudável. Mas alguns ainda que se prendem a uma vida um tanto material,
que se abraçam a esses desejos mais imediatistas e que por vezes são influenciados, vamos dizer assim, influenciados massivamente pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelos formadores de opinião, que assim implantam ideias distorcidas de uma falsa felicidade, né? Que a felicidade está na conquista do corpo perfeito, né? E estas pessoas abraçam essas ideias sem melhor refletir nas consequências delas, e o que acontece? Sofrem as consequências. Então tu falou, por exemplo, de cirurgias estéticas, né? Desnecessárias. Cirurgias estéticas desnecessárias que muitas vezes são consequência destas ideias que nos foram plantadas, né? Que o padrão de estética é aquele, com aquele nariz, com aquelas bochechas, com o pescoço sem uma dobrinha ou o que quer que seja. Os lábios carnudos. Exato. E aqui, como tu falou, Madeira, nós não vamos ser moralistas nesse sentido. A cada um compete buscar o seu equilíbrio e os meios necessários para trazer a sua harmonia, né? Então, problemas que nós tenhamos e que porventura possam ser corrigidos e que não nos tragam riscos e que tornem a nossa vida mais ditosa, mais feliz, sem problema nenhum, né? Nós temos livre-arbítrio para medir, né, aquilo que nos é necessário, né? Mas almejarmos a construção de um corpo perfeito por padrões que foram construídos em uma sociedade que não bem distingue, né, o que é beleza, o que é felicidade, qual é o nosso propósito aqui, não faz sentido, né? Aqueles que abraçam essas ideias um tanto materialistas, ideias que estão plantadas em sentimentos como a vaidade, o desejo, o orgulho, o egoísmo e a inveja, acabam ficando encarcerados a estes desejos, né? Isso é como uma prisão, é um círculo vicioso. Uma vez que eu esteja levitando nesse círculo, neste mundo, isso me traz prejuízo no corpo físico, mas também que se refletirá na alma, no espírito. Essas ideias ficam marcadas como cicatrizes e nós sofremos as consequências em não conseguir chegar àquele padrão que nós mesmos estabelecemos. Então nós devemos ter uma linha de atuação no sentido de vivermos em harmonia, corpo e espírito. Buscar a harmonia, buscar então o que nos ensina a doutrina espírita, o equilíbrio. Isso. O equilíbrio. O equilíbrio. Então, Daniel, o que pensar daquele e também daquela que permitem conduzir o corpo aos prazeres terrenos e põem todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros da matéria e por vezes sucumbem a excessos e vícios que cedo ou tarde afetam a fisiologia do ser humano? O que pensa dessas pessoas que buscam, né, e conduzem o corpo aos prazeres terrenos, né, e colocam muitas vezes o nosso corpo físico em perigo, né? Em situações bem difíceis? Essas pessoas que assim agem, elas não ditam as suas vidas com, vamos dizer, frugalidade, com parcimônia, né, nos seus atos, nas suas escolhas. Então, cultivar os bons hábitos, e a quais hábitos nós estamos falando? Quais hábitos nós nos referimos? Aqueles que nós já nos reportamos anteriormente, né? Da higiene, da boa alimentação, de vivermos uma vida regrada, saudável, cuidados em fazermos check-ups, né, para a integridade do corpo. Aqueles que tomam essas ideias desmedidas, né, e ficam assim reféns destas necessidades, acabam sofrendo as consequências disso. Por que, Madeira? Porque todos estes atos eles trazem consequências, né? Todos estes atos, estes vícios, estes desejos, eles alimentam o nosso espírito, né? Não tem como desassociar o corpo do espírito. Um está atrelado ao outro, um está organizado no sentido de complementar o outro, né? Sendo assim,
quando eu sou refém destes desejos e porventura eu venha a permanecer com esses ideais, uma vez que futuramente eu retorne ao plano espiritual, eu posso assim ficar encarcerado a eles, me manter encarcerado a eles, né? Os meus desejos que eram da construção de um corpo perfeito, né? Da minha má conduta na utilização de substâncias que me prejudicaram, que me levaram ao desencarne prematuro, isso se reflete na vida futura, no plano espiritual, e eu fico imantado ainda a eles. A gente não de imediato, deixando esse plano físico, se livra destas energias. A gente ainda fica preso a elas. Ou seja, a gente ainda leva para o plano espiritual as consequências do abuso que a gente realizou aqui na Terra. Levamos. E a doutrina espírita ela é muito clara a respeito disso, porque no seu Pentateuco kardeciano, na sua literatura, ela nos traz exemplos muito práticos, muito consistentes a respeito do que nós falamos agora. No livro Céu e Inferno, por exemplo, nós temos lá no seu capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura. O que será da nossa vida futura? O que está reservado a nós? A vida futura é a consequência da nossa vida presente, dos nossos atos. Então, quaisquer frustrações, quaisquer delitos cometidos contra a minha pessoa, né? Qualquer desvio do caminho ou com relação a outros irmãos meus, trazem consequências futuras. E no campo material, no meu corpo físico, da mesma forma, né? Estes delitos, estes agravos, eles ficam assim escritos como cicatrizes no meu corpo perispiritual. E isto faz parte de uma construção futura para um novo corpo. O perispírito, que é a nossa matriz organizacional biológica. Então, nós trazemos as consequências dos atos praticados. Ou seja, eu sei que mais adiante nós vamos tocar nesse assunto, ou seja, naquela pessoa viciosa, digamos assim, um inveterado fumante. Vamos falar do fumante. Mais leve, né? Um inveterado. Leva as consequências, após o seu desencarne, leva as consequências para a espiritualidade. Ou seja, ele continua viciado em cigarro, né? Isso vai levar um certo tempo, né? E vai depender muito de espírito para espírito, né? Ou seja, na próxima reencarnação ele vai trazer as consequências do abuso que ele fez do cigarro. Trará. E nós vamos adiante. Posso complementa, Madeira? Te cutucar um pouquinho? Porque tem casos que a gente tem visto e ouvido, né? Pessoas que vão ao médico, o médico pergunta: tu é fumante? Não, eu nunca botei um cigarro na boca. Mas tu tem pulmão de fumante. Boa. Traz um bom exemplo para nós, Madeira. Esse eu não pensei exemplo. Não, doutor, eu nunca botei o cigarro na boca. Aí o médico: não, mas então teu pai e tua mãe fumam. Quando tu era nenê, fumava em cima de ti. Meu pai e minha mãe não fumam. Não, tu deve trabalhar num local com bastante fumaça. Não, doutor. Eu trabalho em escritório. Mas tu tem pulmão de fumante. E eu vou além, Madeira. Isso é algo que não é para alardear nem deixar as pessoas amedrontadas nesse sentido. Né? Não. Cada um é livre para fazer as suas escolhas e ir organizando a sua vida da melhor forma. O que a doutrina espírita traz para nós é entendimento. É material para que nós reflitamos sobre os nossos atos e as suas consequências. A doutrina espírita não determina uma postura, uma conduta de cada um. Ela promove, então, a educação e, a partir da educação, eu traço um panorama de conduta, de bem-estar, de modificação destes meus hábitos. Então, nós vemos que, por exemplo, o fumante, uma vez liberto do cárcere, que é o corpo físico, retornando à pátria espiritual, ele mantém por certo tempo ainda a necessidade daquele hábito. Certo. Manterá a necessidade daquele hábito.
E isso para ele, por vezes, traz um prejuízo ou um desperdício de tempo da luta que ele terá que despender para se livrar desse hábito. Né? Mas nós não estamos generalizando e só manifestando aquilo que será consequência das nossas escolhas. E a literatura não nos diz que, por vezes, aqueles que desencarnam e mantêm a necessidade dessas substâncias vêm tentar sorver essas substâncias. Exatamente. Não irá fumar, não irá beber, porque assim não faz parte então das necessidades do espírito, mas as energias emanadas por aquelas substâncias ainda são tentadoras para aquele que desencarnou. Ou seja, ele está desencarnado, mas tem necessidade ainda da fumaça do cigarro, da bebida. Exato. Então eles acabam, né, se aproximando de nós, dos encarnados, para sugar essas energias que advêm, né, do cigarro, sem sombra de dúvida, do álcool e outras paixões, né, que a gente acaba se deixando se levar pelos prazeres físicos. Sim. Né? Então são 17 horas e 27 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 17 graus, você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o nosso convidado, o nosso amigo, palestrante espírita, Daniel Oliveira, que vem falar deste importante tema que é sobre cuidar do corpo e também cuidar do espírito. Daqui a pouco nós vamos falar do espírito também, não é só sobre o corpo. E a gente queremos assim, agradecer muito os nossos ouvintes aqui da Rádio Tupãssi, ouvintes do programa Terceiro Milênio. A gente agradece muito o carinho, a atenção e a audiência de todos vocês. Então, em nome de toda a equipe, a gente manda um grande abraço e um beijão a todos vocês. Obrigado pela audiência. Continue sempre conosco, às sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Também agradecer a todos os internautas que vêm nos assistindo. Hoje estão aqui nos assistindo, estou dando uma olhada aqui, várias pessoas estão deixando mensagens, estão deixando likes na página do Facebook do Terceiro Milênio, porque o programa está sendo transmitido também ao vivo e a cores pela página do Facebook do Terceiro Milênio. Então, várias pessoas nos deixando likes, nos deixando suas mensagens. A gente agradece imensamente as likes, agradecemos imensamente as mensagens e agradecemos também imensamente a audiência de todos vocês. Nosso muito obrigado por estar junto conosco. E, se possível, divulgue o programa. O bem precisa ser divulgado. Então, agradecemos de todo carinho, um beijo e um abraço a todos vocês. Daniel, através da literatura espírita, se tem notícia que muitos espíritos chegam na espiritualidade antes da hora, por não terem cuidado do veículo físico. Vou pedir tuas considerações, porque tem pessoas que dizem assim: ninguém vai antes da hora mesmo, então eu vou comer à vontade, eu vou beber, eu vou pegar o carro, vou andar a 100, 150 por hora, vou sair com a minha moto, andar 90 por hora, 100 por hora. Ninguém vai antes da hora. Mas se tem notícias, através da literatura espírita, que uma boa parte chega lá na espiritualidade antes do previsto, antes do planejamento. Tuas considerações, Daniel, a esse respeito? Bom, era a pergunta que eu precisava para tocar naquele tema, Madeira, do planejamento reencarnatório. Isso. Porque uma vez que nós estejamos na erraticidade, gozando lá de um processo educativo, do aclarar das nossas ideias, daquilo que nós deveremos desenvolver no próximo regresso a um plano material, é feita toda uma construção, né, do gênero das provas que nós deveremos desempenhar, né? E esse gênero das provas, ele é bem construído no sentido de que cada um de nós assume compromisso em cumprir aquele roteiro na totalidade. Pelo menos o ideal nosso, enquanto na erraticidade, quando nós temos então conhecimento do nosso propósito enquanto espíritos imortais, e que
aqueles atos praticados, a devoção que eu vou dar para aquele planejamento vai me trazer o limiar de uma felicidade futura, né? E a perfeição dos meus conhecimentos também, é natural que eu assuma um compromisso muito forte para o desempenho daquilo, né? Mas o que acontece, existem aqueles espíritos completistas, aqueles que chegam ao fim da jornada, retornam ao plano material e ali são recebidos com alegria porque se utilizaram de todo o tempo despendido a eles para o erguimento de um ser iluminado, mais perfeito, né? Promoveram a sua reforma íntima. Certo. Vou fazer uma vírgula aqui até para o nosso público que está nos ouvindo e aqueles que estão nos assistindo pela página do Facebook. O que é completista? Para o nosso público entender, né? A gente como espírita sabe, mas Vamos lá. Não estou dizendo que os nossos ouvintes não sabem, mas aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez ou que não estudaram doutrina espírita não sabem esse palavreado completista. Vamos lá, Madeira. Algo muito simples, parece, sabe, um bicho de 7 cabeças. Depois dá continuidade, só para nós entender o que é. O espírito completista é aquele que consegue alcançar 100% daquilo que foi planejado a ele. Né? Foi planejado lá na espiritualidade antes de reencarnar. Exato. Então ele tinha provas a desenvolver, né? E no compromisso assumido para com essas provas, ele assim as cumpre. Ele sai vitorioso em sua totalidade, vamos dizer assim. Mas deixa eu falar uma coisa, para aqueles que nos ouvem nesse momento, que acompanham essa transmissão, são poucos que chegam a esse ponto. Ah, são poucos? Muito poucos, meu Deus, muito poucos. Deus. Muito poucos, porque nós estamos embebidos ainda em desejos imperfeitos, né? Como seres imperfeitos que somos. Tu tá nos assustando, Daniel. Não, são poucos. São poucos. Dizer, não, uma boa parte chega, os completistas, cumpre aquilo que planejaram. Não fiquemos preocupados. Não ficamos preocupados? Não fiquemos preocupados a esse respeito, porque quando nós não executamos o planejamento na sua totalidade, tantas outras experiências nos serão reservadas para que nós cheguemos a esse status. Então não há preocupação quanto a isso. Tá certo. Tá. Mas voltemos à nossa questão. Obrigado por ter nos esclarecido, né? E faz a pergunta. O nosso técnico Sidney Coelho está lá do outro lado aqui do estúdio, ficou bem preocupado, né? Ele olhou com uma cara para mim, né? Não te preocupa, técnico Sidney Coelho. Não se preocupe, né? Não se preocupe, como diz o nosso amigo Daniel. Não há preocupação quanto a isso, Madeira. Não é. Faça a pergunta de novo que eu me perdi. Retornando a pergunta, até para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo, entender, né, qual é o nosso questionamento. Através da literatura espírita se tem notícias que muitos espíritos chegam na espiritualidade antes da hora por não terem cuidado do veículo físico. Chegam na espiritualidade antes da hora por não ter cuidado do corpo físico, abusaram do corpo físico. Né? Às vezes a mamãe e papai estão falando para nós, o amigo, o titio, a titia, o vovô e a vovó, tu tá te excedendo. Não dá nada mesmo. Bom, ninguém vai antes da hora. Pois não, Daniel. Traçadas todas as considerações anteriores, Madeiras, o que eu devo dizer assim, que quando nós sobrecarregamos o corpo físico em excesso, as consequências disso são um desgaste prematuro. Natural, né? Natural. Que nós sobrecarreguemos o corpo. Por exemplo, uma vida de excessos de trabalho laborioso me traz prematuramente problemas na coluna, né? Isso é natural, tá? E de outra forma, quaisquer atos praticados que tragam malefício ao corpo levam ao meu desencarne prematuro e naturalmente não me dão a oportunidade de utilizar o tempo despendido reservado a mim da melhor forma, né? Então a gente tem aquela ideia, e isso tu colocou que o corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. Nós não temos isso, Madeira? Temos isso. Algum conselho que a gente tenha dado para um amigo quando ele praticava um ato que a gente sabia que ia trazer um malefício para ele? Já não ouvimos isso? E a gente já não fez isso com nossos pais assim, vêm nos advertir a gente. A vida é minha, fazer a minha vida que eu quero. Mas aí eu deixo uma indagação para aqueles que nos acompanham.
O corpo é nosso, Madeira. Daniel, tu faz perguntas difíceis, né? Tem gente que diz que o corpo é seu, né? Será que é nosso? Vamos ver uma coisa. Alguém que tenha desencarnado, retornado ao plano espiritual, levou o corpo junto? Não. Eu não tenho notícias disso, de ter levado o corpo junto. Eu também não. Não vi isso. E a ciência também não. Ela é categórica em dizer que não, né? Não. Ou seja, a matéria, ela se desagrega, ela se desorganiza, ela novamente volta a se reorganizar, né? Mas o que acontece? Ela não revestirá novamente aquele espírito. Aquilo fica aqui neste plano. O que nós levamos para a espiritualidade são as virtudes desenvolvidas, as consequências dos nossos atos. Correto. Então, aquele que mal se utilizou do seu tempo planejado para cá e retorna prematuramente, por vezes cai em desalento, em sofrimento. É natural, né? Quando nós estamos mais despertos, que nós tenhamos as nossas consciências pesadas, né? Então, fica para a nossa reflexão que essa ferramenta disponibilizada deve ser utilizada da melhor forma. Então, conforme tu nos colocou, muitos chegam na espiritualidade, então, antes da hora. Chegam. Infelizmente, chegam, Madeira. Porque esse mundo material, ainda imperfeito, ele nos traz tentações que, por vezes, nós não conseguimos estancar. Né? Nós nos desviamos do caminho. Né? Praticamos atos que prejudicam corpo e espírito. Os excessos não levam a isso. Né? Os excessos. Às vezes, tá lá a mãe, familiar, alguém, um amigo falando, pô, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tu tá te excedendo demais. Foi uma coisa bem básica, né? Tu tá te excedendo demais na alimentação. Não, mas eu gosto de coisas gordurosas, isso vai te trazer consequências. Não dá nada. Uma hora vai dar. E a gente acaba, muitas vezes, né, tendo consequências. Não vou nem dizer que vai desencarnar, mas isso tem consequências na atual encarnação, né? A problemática do abuso. E quando também não vem desencarnar em decorrência desses abusos, né? E o sofrimento, por vezes, ele também afeta outras pessoas, né, Madeira? Com certeza, né? Afeta. A gente, em acompanhando o sofrimento ou os atos que a gente julga não apropriados daqueles próximos, a gente também sofre com isso, que a gente não consegue se desapegar e nem pode, porque o objetivo é que nós estreitemos laços, fortaleçamos esses laços, que o amor assim prevaleça. Então não tem como vivermos individualmente. Então vamos falar agora, levaremos para as próximas, isso nós já estamos conversando, levaremos para as próximas reencarnações as consequências dos excessos e abusos realizados na existência atual no corpo físico. Nós levaremos para as próximas reencarnações os abusos que nós cometemos agora? Bom, vamos fortalecer então essa questão, com o tanto que nós já antecipamos nas outras, né, Madeira? Claro. Mas o que acontece? Eu digo já de antemão que nós levaremos. Levaremos as consequências dos excessos praticados para com o corpo físico em outras reencarnações. Por quê? Porque estes excessos, como eu antecipei anteriormente, eles às vezes nos encarceram a estes desejos, né? E leva-se muito tempo para que nós nos desapeguemos destes desejos. Outra coisa, prejudicar o corpo, como tu falou, por exemplo, daquele fumante, reencarnação anterior, que cometeu esses excessos, retorna a um plano material, né? Não demonstra o hábito, né? Mas traz um pulmão prejudicado, né? Ou seja, estas marcas, elas ficam gravadas no corpo perispiritual. Aquele que nos acompanha, acredito que saiba o que é o perispírito. Este corpo semimaterial que acompanha, que reveste o espírito na vida espiritual. Lá também nós temos um corpo
né? Que não tem as mesmas necessidades do corpo daqui, né? Mas que também serve ao espírito em outras necessidades, vislumbrando outros sentidos, outros desejos, no caso, né? Mas sendo assim, o que acontece? Mantendo essas fragilidades, né, destes excessos assumidos em uma reencarnação, porventura nas próximas que nós venhamos a desenvolver, isso se refletirá no corpo físico, sem sombra de dúvidas. Não tem como nós pularmos etapas no nosso processo evolutivo, né? O corpo físico, o perispírito, é reflexo da nossa conduta, das nossas virtudes, do brilho que demonstra o nosso espírito pelas suas conquistas. Então o corpo se torna mais diáfano, se torna um corpo mais aperfeiçoado, mais vivo, com mais vigor, né? Ao passo que quando eu me atrelo a estas energias mais pesadas, mais densas, o corpo ele sofre com isso. E ele, o espírito sofre com isso. E o espírito se revestirá daquilo que é possível de acordo com aquilo que já viveu, já alcançou. Então, por que tu nos coloca, então, Deus não premia ninguém, não dá prêmio para ninguém, mas também não castiga ninguém. O que existe são consequências dos nossos atos. Exato. São as nossas escolhas que vão levar a essas consequências, boas ou ruins, para essa existência, para a espiritualidade, como também para outras existências físicas. Sim. A doutrina ela é muito clara em assim colocar a nós que nós somos os construtores do nosso amanhã, os artífices, os arquitetos, os engenheiros das nossas conquistas, da nossa experiência futura, do nosso estado futuro. Então, doutrinas que nos apresentavam aquela relação de penas perpétuas, arrependimento, aquilo cai por terra, na verdade, Madeira, porque não existem privilegiados, como tu colocou a nós aqui. Cada um responde pelos atos praticados. Então é muito interessante, sempre vale salientar e é importante falar, né, da gente sempre buscar sempre, como diz o nosso convidado aqui, o Daniel, buscar sempre o caminho do equilíbrio, né, sem abusos, cuidar desse corpo físico, porque um dia a gente vai responder por ele também. Iremos responder, pelo bom uso ou também pelo mau uso que a gente fez do corpo físico. Nós, quando nos utilizamos de algo que não é nosso, nós nos tornamos responsáveis por aquilo. Nos tornamos. Né? Então aqui a gente não debateu a ideia de que o corpo não é nosso, Debatemos. Que ele nos é presenteado, que ele nos favorece, mas que é um empréstimo. Né? Então, por estes atos praticados, pelo mau uso dessa ferramenta, nós também deveríamos responder. Responder a quem? A nós mesmos, né, Madeira? A nossa própria consciência. Exato, que fique isso bem claro, a nossa própria consciência. Por isso que a literatura espírita, né, dos livros mediúnicos, né, confiáveis, né, de autores confiáveis, né, a maior parte diz assim, a maior dos espíritos, quando chega na espiritualidade, diz assim, se eu soubesse, eu tinha feito diferente, né? Eu tinha amado mais, eu tinha me cuidado mais, tinha buscado o equilíbrio. Se eu soubesse, eu tinha descomplicado e não complicado. O espírito, quando retorna à vida futura, à espiritualidade, o que acontece? Ele não vai reclamar, não vai se arrepender por não ter juntado mais dinheiro, né? Por não ter viajado mais, né? Por não ter conhecido mais pessoas, ter namorado mais. Não, os arrependimentos dele não serão esses. Não, se arrependerá ele do mau uso que despendeu enquanto reencarnou e daquilo que ele poderia ter feito e deixou de fazer, por aqueles que ele magoou, né, pela caridade não praticada. Estes são os maiores arrependimentos.
São os verdadeiros arrependimentos. Né? Não terá nada de material junto com ele lá. Por isso que Chico Xavier sempre falava, né, que o maior sofrimento para o espírito, ao chegar na espiritualidade, diz que o maior sofrimento, ele fala, diz o Chico, né, é a noção do tempo perdido. Perfeito. Perdi tempo com coisas que não adiantaram em nada para a minha evolução espiritual. Perfeito, Madeira. Perdemos tempo. Exato. Em abusos, em excessos, né, em brigas, em discussões, em coisas que não nos adiantaram em nada para a nossa evolução espiritual. Esse é o maior sofrimento para o espírito na espiritualidade, a noção do tempo perdido. Perdi tempo. Porque a reencarnação é um bem precioso. Sim, é um bem precioso que aqui, quando nós estamos imersos nesse plano material, às vezes fica encoberto, né? Essa dádiva que nos foi concedida. Né? De mais uma oportunidade, mais uma matrícula em uma escola de aprimoramento. Nós estamos falando do cuidar do corpo e do espírito, é óbvio que eu não poderia deixar de lado o espírito, né? De que maneira devemos cuidar do espírito? Somos nós, espíritos encarnados. De que maneira devemos cuidar nós, espíritos? Chegou o momento de nós falarmos dos cuidados com o espírito. Pois então, nós falamos que os cuidados do corpo tem que ter o equilíbrio também do espírito. Sem dúvida. E o que acontece? Nós temos um roteiro seguro a nos aconselhar a respeito dos cuidados que devemos tomar com o espírito. Ou seja, conosco, né? Não devemos esquecer que nós somos na essência espírito. O corpo é ferramenta que nos reveste. Os cuidados com o espírito, eles podem assim serem encontrados no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17. Sede perfeitos, mais precisamente naquele item que nos fala do homem de bem. Né? Ali nós encontramos um roteiro seguro para o desenvolvimento de algumas práticas, de algumas condutas que ditam um estado de felicidade, na proporção que pode chegar a nós, é claro. Né? Então ali nos fala que nós não percamos tempo com as frugalidades, com aquilo que é frívolo, passageiro no dia a dia, não. Que assumamos compromisso em desenvolver os nossos potenciais, sejamos pacientes, cordiais, tenhamos uma boa vida de relação, na prática da caridade, sempre possível, assim hajamos em benefício do nosso próximo, que nós pratiquemos aquela regra de ouro ensinada pelo Cristo que nos diz: tratemos aos outros da mesma forma que queremos ser tratados. Né? Então, indulgente, paciente, cordial, que nós desenvolvamos dentro da família um templo seguro para que todos ali venham se beneficiar disso. E é claro que são muitas outras considerações que estão reservadas nesse item, Madeira, mas ali ele nos fala que isso são apenas alguns conselhos na construção de um homem de bem. Muitos outros estão ali. Mas quando nós abraçamos esta postura, né, de assim entendermos que o nosso espírito, que o espírito é algo um tanto bruto, mas que no dia a dia deve ser lapidado a todo momento, né, nós assumimos a ideia de que no futuro estaremos melhores do que no presente. Fica reservado, então, para que cada um que nos acompanha busque estes itens que ali estão contidos. Então, o homem de bem, sede perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para pelo menos ter um roteiro ali e refletir sobre esse roteiro. Quem sabe chegar no fim da sua noite e verificar: eu estou agindo assim, eu estou perdendo tempo ali, né? E começar a modificar esses hábitos. Isso, sem dúvida, vai trazer benefício imediato, a médio e a longo prazo. Como nos recomendou Santo Agostinho, né? Que no final do dia a gente pudesse fazer uma autorreflexão. Que de bom eu fiz hoje? Ou também,
coisas boas que você poderia te fazer, pessoas que talvez eu tenha prejudicado intencionalmente ou que não seja intencional, né? Mas que a gente faça essa reflexão. Sem dúvida. Interessante isso que tu nos traz. Daniel, onde possui a receita eficaz para qualquer desgaste do corpo e desorganização da alma? Onde nós podemos encontrar essa receita eficaz? Vamos ver se eu entendo essa tua pergunta, Madeira. Uma receita eficaz para qualquer desgaste do corpo e desorganização da alma. Eu acho que essa receita ela pode ser encontrada na harmonia que se estabelece entre um e outro, né? Nós não podemos primar por alimentarmos o corpo, né, dos desejos mais mundanos, imediatos, daquilo que me traga uma sensação de prazer, mas que também me peça logo em seguida mais doses desse prazer, né? Não posso agir assim, porque eu desgasto o corpo e, consequentemente, eu trago enfermidade também para a alma. Enfermidade para o corpo e enfermidade para a alma. Mas também nós não podemos tomar uma postura de martirizar o corpo em benefício do espírito. Sabe, em outros tempos se tinha essa ideia que nós deveríamos castigar o corpo para aprimorar o espírito. Sim. Né? Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele deixa bem claro a todos nós que quem nós devemos domar é o corpo, é o espírito. É o espírito, Madeira. Né? O corpo ele tem que estar alinhado. Ele tem que estar vigoroso, ele tem que estar abastecido das melhores energias para servir ao espírito. Então, essa harmonia, esse caminhar lado a lado, de corpo e espírito, no caso, é fundamental para uma vida saudável. Para que nós chegamos ao limite dos nossos potenciais daquele planejamento reencarnatório traçado. Perfeito. Daniel, assim estamos chegando ao término do nosso programa. Eu vou deixar assim, algumas considerações que tu possa colocar. Talvez tenha alguma pergunta que eu não tenha feito e me passou desapercebido, não fiz e tu queira colocar alguma coisa, né? Ou algo que durante a nossa conversa que tu tenha se lembrado, que tu queiras colocar agora. Fique bem à vontade para as tuas considerações finais. Eu digo, Madeira, que o tema que tu nos proporcionou, principalmente a oportunidade que tu me deu de estudá-lo um pouco melhor, me fez refletir da importância da minha estada enquanto espírito em desenvolvimento e em evolução aqui. Naqueles automatismos que nós falávamos do dia a dia, que nós acabamos vivendo uma vida linear, sem pensarmos nas consequências das nossas práticas, eu pude perceber então quantas oportunidades eu tenho, né? E se realmente eu estou despendendo os cuidados necessários para que o meu corpo tenha o maior tempo possível em vitalidade, em vigor, para que eu alcance as minhas metas, o meu objetivo. E é isso que eu quero deixar àqueles que nos acompanham nessa transmissão, aqueles que nos ouvem nesse momento, aqueles que nos acompanham através do vídeo, né? É que nós reflitamos sobre isso. E melhor do que isso, nós partamos para a ação, né? Nós não vivamos uma vida inerte, uma vida paralisada naquilo que nós poderíamos ser, e sim naquilo que nós devemos ser. Devemos ser para nós e para os outros, né? O corpo revigorado, um corpo saudável, os cuidados com o espírito, né? Se revestir destas boas energias, de conviver com as boas pessoas, de não sair do meu estado de graça, de harmonia, de paz, né? Porque o nosso tempo aqui ele é exíguo. Ele diante da imortalidade que nos é reservada, né? Pensemos que isso é mais um passo que nos traz tanta felicidade, tanta oportunidade para que amanhã nós estejamos
vivendo novas experiências, habitando lugares mais ditosos, mais felizes, convivendo com aqueles que estão conosco e se tornaram então parte dessa nossa família universal, né? Então, pensemos nisso, reflitamos a respeito disso, mantenhamos essa harmonia de corpo e mente, corpo e espírito. Perfeito, foi assim um enorme prazer, felicidade receber aqui nos estúdios aqui da Rádio Tupãssi, aqui no programa Terceiro Milênio, esse amigo, esse irmão Daniel Oliveira, que tão brilhantemente veio nos apresentar esse tema, cuidar do corpo e do espírito, que nos trouxe esclarecimento, consolo e conforto a nós todos. Daniel, nosso muito obrigado, meu amigo, por estar aqui junto conosco. Agradecemos, Madeira, a ti e a toda a equipe. Imagina, nós que temos que agradecer esse querido irmão que está aqui junto conosco. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer imensamente à direção da Rádio Tupãssi, ao senhor diretor-presidente Jorge Malião, à secretária da rádio Renata Ribas, esse técnico competente da Rádio Tupãssi, Sidney Coelho, nosso muito obrigado, Sidney. Agradecer também ao nosso técnico de transmissão da Liga Espírita Pelotense, da área de comunicação social, Cláudio Leão, competente técnico que tem nos ajudado e muito para que não só esse programa, como também as lives da Liga Espírita Pelotense também chegue ao grande público. Obrigado, Cláudio Leão. Agradecer novamente a brilhante presença do nosso convidado Daniel Oliveira e a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Nosso muito obrigado. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha assim um final de sexta-feira maravilhosa e aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.